Boa tarde, professora. Eu me chamo Giovana e eu vou apresentar junto com o João Marcos. A nossa metodologia de ensino que a gente escolheu foi a experimentação em laboratório. Os nossos objetivos seria, basicamente, nessa sequência didática, que o objetivo nosso é que o aluno ele consiga reconhecer o tipo de mistura presentes em seu cotidiano. No caso, essas misturas seria a heterogênea e a homogênea. Então, durante esse processo de reconhecimento de cada tipo de mistura, ele poderá, o estudante, no caso, né, se questionar sobre como alguns materiais são produzidos ao longo dessa abordagem. Além disso, essa atividade que a gente escolheu, essa sequência, ela visa promover o conhecimento das misturas no cotidiano para ele. Então, por isso que a gente elencou que aplicar esses conhecimentos de identidade se remete ao cotidiano do nosso discente. Então, que ele consiga identificar essas misturas presentes no cotidiano dele. Além disso, também, que ele consiga, mais à frente, selecionar qual técnica mais adequada para a separação da mistura em seus componentes, mas isso não vai ser abordado aqui. Nessa metodologia, pode ser abordado posteriormente na próxima aula. Então, para isso, a gente vai realizar experimentos simples que conseguem proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades específicas, como observar, registrar e interpretar dados experimentais. A gente colocou relembrar os conceitos estudados nas aulas anteriores, caso seja necessário, porque essa aula seria um complemento da aula que a gente daria, que já teria dado no caso, né? Uma teórica e depois uma experimental. Caso seja necessário, a gente vai relembrar esses conceitos estudados. Agora, nossos conteúdos seriam as misturas homogêneas e heterogêneas, né? E as fases das substâncias. Mas os pré-requisitos que a gente colocou aqui seria que o aluno, no caso, já ter visto e já ter sabido. Que no caso é a definição de substância simples e composta, a definição de mistura, de solução e a diferença de elemento químico e substância. Caso o aluno não tenha esse pré-requisito, que ele não saiba ou não tenha aprendido, a gente vai ter que organizar uma próxima aula para relembrar esses conceitos importantes, porque são conceitos iniciais. Nesse caso, nessa abordagem, a gente não vai se tratar de ligações químicas, polaridade das ligações e separações de mistura. A separação de mistura pode ser abordada, como eu falei, posteriormente em uma próxima aula. Agora, as ligações químicas, polaridade, seria já um novo conteúdo. Como funcionaria nosso processo metodológico, que é a experimentação em laboratório? A gente sabe que a experimentação no ensino de química, no processo de aprendizagem, tem sua importância justificada quando se considera sua função pedagógica, de auxiliar o aluno na compreensão de fenômenos e conceitos químicos. Então, além disso, a gente sabe que a experimentação é uma atividade fundamental, mas o que torna ela mais importante é que essas práticas sejam vinculadas às teorias. Por isso que a gente escolheu, nesse momento, primeiro aplicar uma teórica, né, que eles já teriam tido, que é os conceitos, e lembrar esses conceitos, mas o foco seria a experimentação em laboratório. Então, tentar vincular a teoria com a prática. Também, além disso, a finalidade dessa aula, de uma aula prática, né, que é uma aula de laboratório, permitir que o aluno raciocine e saiba executar diversos tipos de etapas de uma investigação científica. Cada investigação científica nada mais é que um processo sistemático para a construção de conhecimento humano, que gera novos conhecimentos, podendo desenvolver, reproduzir, colaborar e, entre outros, algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo, né, aquele aluno, ou o grupo, que realiza que se realiza quando na sociedade para a qual ele se desenvolve. E também o processo metodológico que a gente pensou foi pensado no primeiro ano do ensino médio, tendo em vista a BNCC, né, que é a Base Comum Curricular. Que como pode dizer, um dos conceitos principais da BNCC, porque tem vários, seria construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de mediação, representar e interpretar modelos explicativos, dados e resultados experimentais, para construir, avaliar e justificar
conclusões no enfrentamento de situações e problemas sob uma perspectiva científica. Agora, como que iria funcionar esse processo metodológico, nessa experimentação em laboratório? Então, a gente montou um quadro, né, em 5 etapas, dividindo elas. Que a primeira etapa seria lembrar os conceitos de mistura homogêneos e heterogêneos, né? Caso os alunos ainda tenham dificuldade, ou relembrar aqueles pré-requisitos. Se dividir eles depois uma organização dos trabalhos, né? Uma organização de trabalhos em grupos, no caso seriam, dependendo da sala, a gente iria organizar em 4 grupos, né? 4 grupos de 4. Mas seria poucos alunos, né? Porque teria que ser dividida a sala por conta dos passos do laboratório. Mas acredito que isso não seja um problema, porque a aula não é algo que a gente irá mexer com reagentes perigosos. Então a gente consegue trabalhar com um pouquinho maior. Mas até então seria grupos de 4 alunos. E na terceira etapa seria a realização dos experimentos que a gente vai discutir no próximo slide. Na quarta etapa seria a discussão dos estados observados. Então, após os experimentos, a gente iria discutir com os alunos o que foi observado em cada etapa. E no quinto seria a avaliação proposta, na elaboração dos questionários individuais. Apesar dela ser desenvolvida em grupo, a gente iria aplicar relatórios individuais para ver a dificuldade de cada aluno. Individualmente, ser discutida posteriormente essas dificuldades que o João Marcos vai falar na avaliação proposta. Vamos agora para a nossa aula experimental agora. Como que a gente iria desenvolver ela? Agora aqui. Quais são os tipos de misturas? A etapa 1, no caso. A duração da nossa aula seria 45 minutos, né, que é uma aula padrão. O local seria um laboratório de Química e de Ciências. E a guarnição dos estudantes seria em 4 grupos, em grupo de 4 integrantes. Agora, os recursos materiais necessários seria o quadro de giz que teria no laboratório e o uso de um material diário, caderno, lápis, borracha, entre outros que os alunos levariam. E também o jaleco. Caso eles não tenham, a gente teria que desenvolver o meio para conseguir. Agora, no caso, os nossos materiais que a gente iria usar nos experimentos seria beckers, espátulas, os reagentes sal, areia, água destilada ou água normal, que a gente consegue na torneira, uma pipeta Pasteur, óleo, caneta marcador e folha de papel toalha. Seguindo nossa sequência didática, seria proposto alguns questionamentos com a turma, como: será que materiais sólidos como sal ou areia se dissolvem quando misturada à água destilada? E um líquido sempre se mistura com outro líquido? Por exemplo, óleo se mistura com água? Então a gente começaria ela fazendo esse tipo de abordagem, levantando questionamentos. Partindo da parte experimental, a primeiro seria utilizar uma caneta marcadora para numerar os beckers de 1 a 4. Então, eles iam marcar com a caneta marcadora 1, 2, 3 e o 4, diferenciando cada becker, porque cada becker vai ter uma substância diferente. E eles colocariam 20 ml de água destilada em cada becker. Só que no primeiro eles iriam reservar com apenas água, eles não iriam trabalhar com ele. Então, a gente iria trabalhar com o becker do becker 2 ao 4. Então, no becker 2, eles iam adicionar 10 ml de óleo, no becker 3, uma espátula de sal e no becker 4, uma espátula de areia. Em cada becker, eles iriam mexer com a espátula e observar cada anotação feita. A partir das observações feitas, a gente iria para aquela etapa que eu mencionei, a 4, a discussão das observações feitas. E a partir disso, a gente já iria para a avaliação proposta. Além disso, eu esqueci de elencar que seria necessário, caso eles não tenham tido uma aula, sobre EPIs, que é segurança de laboratório, porque eles precisam ter uma noção de como funciona um laboratório. Então, seria reservado alguns minutinhos da aula para basicamente falar as seguranças básicas de um laboratório, para eles terem noção, que não é algo que a gente não pode ficar brincando no laboratório, não pode ficar experimentando reagentes, por mais que sejam reagentes que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, seria necessário a gente falar sobre os EPIs de segurança. E por enquanto, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o João Marcos falar sobre a nossa avaliação proposta. Olá, professora. Eu sou o João Marcos e vou falar aqui
no trabalho de microaula sobre metodologia de ensino e experimentação de laboratório, vou falar aqui sobre a avaliação proposta, né? A avaliação ela tem por objetivo verificar o aprendizado do aluno e certificar se os objetivos da aula ou do planejamento foram alcançados. Ela deve ser feita de forma contínua, detectando os avanços e recuos dos alunos durante as aulas, né? De maneira que a avaliação possa ser feita não apenas no fim do processo, por meio de provas, fazendo com que a avaliação possa ter um maior sentido para o aluno, dessa maneira diminuindo seu caráter estigmatizante, né, por meio das avaliações e possíveis notas baixas dos alunos. A avaliação do processo de aprendizagem deverá ser feita levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos e o desenvolvimento individual de cada um. E também pode ser feita avaliando ou observando a interação dos alunos com os colegas durante as atividades propostas. Isso aqui acaba sendo mais importante, né, no caso que a gente está falando aqui, que envolve, por vezes, aulas práticas, né? Então, a discussão dos resultados, a discussão dos procedimentos ajuda o professor a avaliar como os alunos estão aprendendo o conteúdo, né? E aqui os alunos deverão ser capazes, depois dos procedimentos, depois da aula prática, os alunos deverão ser capazes de diferenciar os tipos de misturas e classificá-las, né? No caso aqui em homogênea ou heterogênea. A diferenciação dos conceitos poderá ser aferida através de exemplos dados pelos alunos em sala, após discussão entre eles, né? E também após a explicação do professor, né? E a realização do procedimento experimental pode facilitar o entendimento do conteúdo. A correção da tarefa proposta também poderá avaliar a aprendizagem dos alunos, né? A gente sabe aqui, só um adendo aqui, a gente sabe aqui que nem sempre é possível fazer uma aula prática numa escola, né? Mas hoje com vídeos, com a internet, isso aí tudo fica um pouco mais fácil dos alunos poderem ver os experimentos, né? A avaliação do aprendizado também pode ser feita durante as aulas, no momento em que os alunos discutem sobre o conteúdo, onde com a intervenção do professor, os alunos vão pouco a pouco aprendendo sobre o conteúdo. Essa é uma maneira de mostrar que alguns conceitos do cotidiano são diferentes de conceitos científicos. No caso aqui, como a gente está falando entre substâncias puras e mistura, a gente pode falar que nem sempre uma coisa pura, uma substância pura, num conceito, a gente falando no cotidiano, popularmente, nem sempre quimicamente ela é uma substância pura. Por exemplo, a água, a gente às vezes pode considerar que uma água limpa que sai da torneira, pode pensar, a gente popularmente fala, corriqueiramente fala, que ela é uma água pura, mas na verdade essa água não é pura, ela é uma mistura. Então nós temos aqui uma maneira de mostrar que alguns conceitos do cotidiano são diferentes de conceitos científicos. E a avaliação também pode ser feita após a correção das tarefas e das avaliações, onde as respostas podem ser discutidas com os alunos, e mesmo que as respostas estejam erradas, a gente pode detectar as dificuldades e o que levou os alunos a errarem as questões das tarefas das avaliações, né? Com os erros cometidos pelos alunos e detectados, a gente pode dar uma atenção maior, pode mostrar ali para o aluno o que ele está errando e ajudando ele a sempre a progredir, né? Aqui a avaliação proposta é de uma tarefa, né, falando sobre, que no caso era diferenciar substâncias puras de misturas, né? Aqui é uma tarefa com relação a um procedimento prático realizado para ensinar aos alunos o que é uma substância pura e o que é uma mistura, né? Por exemplo, aqui pergunta por que durante o experimento foi necessário reservar o Becker 1, por que nele não foi
não colocou mais nada nele, só água. Se houve alguma alteração no aspecto das misturas, comparando o estado inicial e o final e o durante o processo, que às vezes no início é uma coisa, durante o processo é outra e no final já é uma outra coisa diferente. Aí, considerando as seguintes situações: no becker 1 com água for adicionado uma colher de areia e uma colher de sal e o óleo, se os componentes foram agitados, em seguida deixado em repouso. Aí a gente pede, aqui foi pedido para comentar detalhadamente o aspecto visual da amostra. E sem o sistema forem acondicionados os seguintes reagentes: água, etanol e limalha de ferro, se eles forem agitados e em seguida deixados em repouso, quantas fases formaram? Comente o aspecto visual da amostra. Então aqui está uma maneira bem simples, uma maneira bem tranquila de uma tarefa que a gente pode avaliar o conhecimento dos alunos. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, professor. E aqui uma frase que eu achei bem legal, estudando aqui, buscando material, uma frase de Vasco Moreto, né, e que ele fala assim que a avaliação da aprendizagem ela é um momento privilegiado de estudo, né, não deve ser encarado com acerto de contas, que acaba caindo ali no que eu falei no começo, que a gente deve buscar maneiras de que a avaliação, que a prova, maneira de que a avaliação e a prova não seja estigmatizante, não seja traumatizante para o aluno. E por fim, professor, essas são as nossas referências bibliográficas. Eu espero que a senhora tenha gostado da nossa apresentação e até mais. E por